Paulo, todos os 8 vereadores da bancada do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo podem se desfiliar da sigla. Beatriz Manfredini traz todos os detalhes, mas os 8, Beatriz, debandada então mesmo, hein? Debandada, Paula, e um reflexo da crise, do racha que vive o PSDB aqui na cidade e no estado de São Paulo, num geral, né? A gente já vinha comentando dessa possibilidade de debandada há bastante tempo aqui na Jovem Pan. Isso porque os vereadores, os 8 vereadores do PSDB aqui na cidade de São Paulo, estão muito alinhados com o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, que vai tentar a reeleição à prefeitura de São Paulo. E como o PSDB, pelo menos a executiva do partido aqui em São Paulo, já indicou que não deve apoiar Ricardo Nunes, esse sentimento de debandada ficou ainda mais forte. Então, o que acontece, né? São 8 vereadores no total e as saídas já começaram a acontecer. O primeiro a deixar o partido, inclusive nessa segunda-feira, foi o vereador Aurélio Nomura. Ele deixou o PSDB para ir para o PSD. A filiação dele aconteceu agora, então, no início da semana. Fábio Riva deve ser o segundo a fazer oficialmente essa mudança na semana que vem e João Jorge também deve fazer essa mudança em breve, algo que já é dado como certo. Além disso, os vereadores tucanos Ruth Costa, Beto do Social, Sandra Santana e Gilson Barreto também devem deixar o partido. E tudo isso deve acontecer nos próximos dias, até o dia 5 de abril, que é quando termina a janela partidária. Esse é o prazo em que os parlamentares têm para mudar de partido, mudar de sigla, sem que eles percam o atual mandato. Então, essa debandada começou na segunda-feira e deve ocorrer até o dia 5 agora de abril. Quem que a gente tem ainda numa certa indecisão? O vereador Chechel Trípoli. Ele diz que ainda não tem uma definição, existe sim a possibilidade de deixar o partido, mas não está 100% certo disso. Então, desses 8, todos podem deixar, mas a gente aguarda ver a decisão do Chechel Trípoli. Interessante também a gente dizer que nós temos o Carlos Bezerra Júnior, ele é um vereador licenciado do PSDB, porque atualmente ele trabalha na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Paulo. Mas ele deve deixar o cargo para voltar a concorrer como vereador. E também tem uma expectativa sobre isso, se ele deixa o PSDB ou não. Apesar de estar licenciado, não faz parte desses 8 que a gente comentou agora. Ele é mais um vereador, né? Não está atuando, mas que voltando ao cargo pode também deixar a sigla. Então tem 2 aí na indecisão, mas pelo menos 7 dada a saída como certa, Paula. Informações da Beatriz Manfredini falando aqui de São Paulo. Vamos chamar os nossos comentaristas. Valeu, Beatriz. Debandada dos tucanos, hein, Amanda Clay? A tendência aí é do partido encolher cada vez mais, né? O partido pode simplesmente desaparecer, né, Paula? Pelo menos aqui em São Paulo, porque você imagina essa situação. A gente entrevistou vários tucanos aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, e eles já alertavam para a possibilidade do PSDB não eleger nenhum vereador se não apoiasse Ricardo Nunes. E no caso de apoio ao Ricardo Nunes, elegesse no máximo 1 ou 2 vereadores, mas já houve essa debandada aí inicial na janela partidária. Se você não elege nenhum vereador e se você não tem o prefeito da capital, dificilmente você terá uma bancada de deputados federais em 2026. Ontem a gente já teve também a saída do Isalci Lucas, do PSDB, eram acho que 2 senadores do PSDB, ele e o Plínio Valério do Amazonas. O Isalci Lucas já foi, ele é do Distrito Federal, foi para o PL. Você tem, salvo engano, se a minha memória não me trai, apenas um representante do PSDB no Senado. Em outras palavras, você tem um partido que caminha para o caso. E não deixa de ser muito surpreendente, porque se a gente pensar apenas 2 anos, você tinha João Dória como governador de São Paulo, uma tradição de mais de 20 anos do PSDB, comandando o maior e mais rico, mais importante estado da federação, e uma presença importante na vida nacional. Em 2014, o Aécio Neves ficou perto da Dilma Rousseff, quase ganhou. E eu sempre gosto de lembrar que se a gente também caminhar um pouco atrás, rebobinar essa fita, para usar uma expressão antiga, a gente vê que percebe que o PSDB talvez tenha sido o partido mais duramente alvejado pela Lava Jato, no sentido de que colheu os piores danos, os piores frutos. Lógico que o maior alvejado foi o PT, por exemplo, mas na época mas o PT conseguiu se reestruturar e
talvez por causa dessa base social sólida e da sua representação, seu posicionamento político como oposição, desde que houve o impeachment da presidente Dilma, conseguiu sobreviver a duras penas, mas conseguiu e elegeu o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora o PSDB nunca se refez da denúncia da Procuradoria-Geral da República, do caso do envolvimento do Aécio com os irmãos Joesley, depois da briga interna intestina do partido por poder, em que Aécio Neves disputava poder com João Dória, disputava poder com Geraldo Alckmin. Tudo isso criou uma cisão, uma divisão, uma fragmentação do partido. E agora a gente vê colhendo aí uma coisa inimaginável há alguns anos, um destino de fato bastante sombrio para o PSDB. Pois é, eu vejo o PSDB minguando cada vez mais e a reportagem coloca isso claramente. É um partido que, ao longo dos últimos anos, talvez não tenha sabido renovar os seus quadros, talvez tenha ficado amarrado ao projeto político de algumas lideranças. O tempo passa, as lideranças eventualmente acabam envelhecendo ou perdendo prestígio e, com isso, o partido acabou ficando sem dono, sem cara, sem uma feição. Hoje a gente vê o PSDB sem uma feição nítida e isso faz com que o partido acabe sendo deixado de lado, justamente ou especialmente havendo essa briga interna, essa disputa interna que existe no PSDB. Com essa debandada dos vereadores, eu vejo claramente que começa a se desenhar de uma forma efetiva que o PSDB não deverá estar no palanque de Ricardo Nunes. Então eu vejo que com isso o PSDB passa a ter mais claramente dois caminhos. Ou terá uma candidatura, ou aquilo que eu vejo que seja mais provável, estará com Tabata Amaral, e aí o tabuleiro da política aqui na cidade de São Paulo, ele fica claramente definido. Talvez o único partido que ainda tivesse ali em dúvida fosse o PSDB, aliás, a federação, PSDB Cidadania. Mas talvez com esse movimento o jogo comece a ficar claro para as eleições municipais aqui da capital de São Paulo.